Hoje vamos falar sobre os lipídios. Vem com nós. Os lipídios, juntamente com os carboidratos e as proteínas, são os componentes de maior importância dentre os alimentos de origem vegetal e animal. Não são polímeros, pois não há repetição de unidades básicas. Eles são formados por ácidos graxos e álcoois, composto orgânico insolúvel em água e solúvel em compostos orgânicos como clorofórmio, éter e benzeno, entre outros. Como vocês podem ver na imagem, a relação do glicerídeo e do ácido graxo dá origem ao lipídio. Suas principais funções são de fornecer energia e transportar vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, K, E e D, e atuam também na estrutura da membrana celular e como isolantes térmicos. Os tipos mais conhecidos são os glicerídeos, as ceras, os carotenoides, os esteroides e os fosfolipídios. E como vocês podem ver ao lado, tem um exemplo de fosfolipídio. Podem ser classificados em lipídios simples, derivados e compostos. Os lipídios simples são os compostos que sofrem hidrólise total e dão origem somente a ácidos graxos e álcool, como por exemplo os óleos e as gorduras. Lipídios compostos são os compostos que contêm no mesmo grupo, na mesma molécula, ácidos graxos e álcool, como por exemplo os fosfolipídios e os sulfolipídios. E os fosfolipídios estão presentes na membrana celular. Os lipídios derivados são os compostos obtidos a partir da hidrólise e dos lipídios simples, por exemplo, os ácidos graxos, álcoois e os pigmentos, que estão contidos no olho a partir da retina retinal. E agora algumas definições. Os óleos são os lipídios que na temperatura de 20 graus apresentam-se na forma líquida, como vocês podem ver aí do lado. As gorduras são os lipídios que na temperatura de 20 graus apresentam-se na forma sólida. Aí vocês têm uma imagem aí do lado. O azeite é o óleo proveniente de frutas. Polimorfismo. As gorduras de enxumbre dos óleos, no grau de solidificação à temperatura ambiente. Já que os óleos são líquidos nessas condições, os cristais na gordura mantêm-se unidos e em seu crescimento cria-se uma rede tridimensional que observa a rigidez no produto, podendo reter em seu interior gorduras ainda sem cristalizar. Ponto de fusão é a temperatura em que as gorduras sólidas passam para um estado líquido. A presença de ácidos graxos insaturados tende a ter um ponto de fusão mais baixo e, por isso, os óleos vegetais ricos em ácidos graxos insaturados são líquidos em temperatura ambiente, enquanto a gordura animal mais saturada é sólida. Índice de refração é a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade na substância. Por isso, um óleo ou uma gordura. Geralmente, o índice de refração dos óleos de gordura é proporcional ao tamanho da cadeia e ao grau de saturação. Olá, meu nome é Arielle Santana e vou falar um pouco sobre saponização, que é quando um óleo ou gordura é aquecido em solução aquosa de alcalino. Forma-se glicerol e uma mistura de sais alcalinos de ácidos graxos, conhecidos como sabões. Já a hidrogenização, que é um processo que é aplicado para aumentar o ponto de fusão das gorduras. Ele basicamente consiste na adição de hidrogênio das duplas ligações de ácidos graxos insaturados dos óleos e gorduras naturais, que com a presença de um catalisador ao final do processo vai ter uma saturação total ou parcial da cadeia. A reação de hidrogenização normalmente é controlada medindo-se o índice de refração relacionado com o grau de saturação e é durante o processo de hidrogenização que grande parte da gordura cis se transforma em gorduras trans. Esse processo é muito utilizado para a conversão de óleos em gorduras, como vocês podem ver na primeira imagem. Como ocorre quimicamente a hidrogenização, percebemos também como fica a cadeia com a saturação e na outra imagem podemos perceber uma margarina obtida a partir do óleo de soja.
Vamos ver agora o processo de transesterificação, que é uma técnica que vai utilizar métodos químicos ou enzimáticos para transformar óleos em gorduras, ou seja, é um processo de endurecimento dos óleos sem formar isômeros trans e sem diminuir o valor nutritivo. No processo químico, podem ser utilizados ácidos, bases ou metais, enquanto no processos enzimáticos podem ser utilizados, por exemplo, lipases microbianas, devido à crescente preocupação com o impacto nutricional dos AGTs ácidos gráficos trans na saúde. A interesterificação tem se mostrado como o principal método para a preparação de gorduras, com baixos teores de isômeros trans e por isso ele pode ser considerado subtítulo para hidrogenização e na imagem ao lado, como vocês podem ver, é um exemplo de uma gordura transesterificada. Oi, meu nome é Wendel e eu vou falar agora sobre as alterações nos alimentos, pois os lipídios eles podem sofrer transformação no armazenamento, no processamento ou até mesmo no uso com meio do calor. E as principais transformações são a lipólise e a oxidação, que levam à deterioração dos lipídios, tais como a rancidez oxidativa e a rancidez hidrolítica. Se aproximando um pouco mais na questão da lipólise, ela é uma reação de hidrólise das ligações éster dos lipídios, devido à ação enzimática pelas enzimas lipase ou fosfolipases, ou por aquecimento da gordura na presença de água, que vai acabar liberando ácidos graxos livres, mais suscetíveis à oxidação. E quando esses ácidos graxos são oxidados, eles vão ser responsáveis pelo sabor de ranço. Nessa imagem, como vocês podem ver, aí é uma reação da lipólise devido à lipase, que podem perceber que ao final vai ter a liberação de 2 ácidos graxos. Agora vamos ver a reação de hidrólise, que é causado devido às enzimas esterases que são capazes de hidrolisar triglicerídeos, que vão acabar também liberando ácidos graxos, mas que têm baixa massa molecular e eles são mais voláteis e que eles vão ser responsáveis pelos odores que podem ser indesejáveis ou desejáveis. É benéfico, né? Quando é na maturação de produtos como os queijos, que é feito nessas câmeras para intensificação de sabores e odores, ou na maturação de iogurtes, que é feito nesse equipamento, ou na de pães ou na de chocolates, e terá um efeito indesejáveis quando pode causar o odor de ranço na manteiga, no leite cru ou no leite de coco. A autooxidação é uma das principais causas de deteriorização dos alimentos. Seu principal substrato é a insaturação, que leva à formação de sabores e odores desagradáveis, o que chamamos de ranço. É um processo oxidativo que pode ocorrer tanto por via enzimática como por via não enzimática. Ocorre reação atmosférica com as duplas ligações dos ácidos gráficos insaturados que produz peróxidos e hidroperóxidos, que por uma série de relações paralelas geram outros compostos como aldeídos, cetonas, álcools e outros. A rancidez, além de afetar as características sensoriais, que é os sabores e odores desagradáveis, como mostra a imagem do queijo, ela também pode destruir vitaminas, ácidos gráficos, pigmentos e proteínas dos alimentos. A autooxidação ela pode ser dividida em 3 fases: a iniciação, propagação e terminação, como mostra nas imagens. A fotooxidação é o mecanismo para a formação de radicais livres, sensores como a riboflavina, clorofila e mioglobina, presentes tanto nos tecidos animais como vegetais. Quando entra em contato com luz e oxigênio, ocorre a transferência de energia para a formação de peróxidos, como mostra aí na imagem, que é um animal que contém o sensor mioglobina. A rancidez oxidativa devido à ação das enzimas lipoxagenases. O peridóxido pode ser também formado por via alternativa pelas reações de ácidos gráficos poliinsaturados, que em contato com o oxigênio catalisado pela enzima lipsogenases presentes em vegetais. Os radicais livres formados durante a oxidação catalisada pela enzima podem oxidar compostos como os carotenoides e polifenóis, como mostra aí na imagem, que pode levar à descoloração do produto. Para retardar o desenvolvimento da rancificação, pode ser acrescentado aos alimentos substâncias antioxidantes que bloqueiam a sucessão das reações, retardando o ranço. São exemplos de antioxidantes: galato de propila, TBHQ, BHA, EDTA, ácido cítrico, vitamina E e outros.